porque eu quebrei um púlpito de vidro na minha igreja, e eu falei isso, e os jovens já acharam o vídeo. E esse vídeo tinha sido banido da minha igreja por ordem minha, né? Mas, pastor, você tem que dar ordem você agora, porque eu não apito nada aqui. Mas apareceu, não sei como acharam o vídeo e está rodando por aí. Mas aquele não sou eu, aquele vídeo é fake, tá? Não sou eu, não, é montagem aquilo lá. É que eu estava pregando e fiquei muito envolvido com a pregação e eu dei um tapa no vidro do púlpito e ele desabou, quebrou tudo. E foi isso que aconteceu. Estava na hora de trocar já. Mas, irmãos, realmente, eu trouxe 40 exemplares deste livro aqui que o pastor falou, e só tem 3 lá. Mas, se você quiser, você pode depois, se acabar, não sei se vai acabar, possível que sim, mas se você quiser, pode entrar em contato comigo, o pastor tem aí o e-mail, eu posso enviar para você. Este livro, de fato, é um livro de história eclesiástica concentrado no século II. Então, além dele tratar da teologia, da perdição eterna, nos primeiros escritos cristãos, que são os pais apostólicos, os pais do século II, são 8 pais apostólicos. Além dele tratar disso, ele fala também do pano de fundo histórico, cultural, religioso, político do século II. Como viviam os crentes no século II, depois da morte dos apóstolos. Então, é um livro que pode ajudar bastante você a compreender essa fase da história da igreja. Ele é concentrado só no século II. Você pode conhecer aqui, especialmente as heresias daquele século e como elas ainda persistem hoje. É interessante isso também. Você pode adquirir lá, tem só 3 exemplares, ali 2, aqui é o 3º. Então, realmente, acabou. E por isso, você tem que correr lá quando acabar o culto. Irmãos, eu quero falar hoje da carta aos Efésios, e eu quero me concentrar hoje no capítulo 1, nos versículos 22 e 23. Esses 2 versículos são, talvez, os 2 versículos mais enigmáticos dessa epístola. São versículos que levantam certas possibilidades de entendimento. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, essas possibilidades de entendimento, e quero conduzir os irmãos a reflexões acerca do impacto dessas coisas na nossa vida. Efésios 1, 22 e 23. Os irmãos estão completando 53 anos de existência. Eu tive o privilégio de ser o pregador ao longo dessas celebrações, desde ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à tarde, agora encerrando agora à noite. Eu não sei se eu teria outra oportunidade de fazer isso, por isso quero fazer agora. Eu quero agradecer com toda a sinceridade do meu coração, eu quero agradecer a grande honra que os irmãos me concederam de estar participando de um momento tão sublime na história desta igreja. Eu quero dizer que amanhã eu vou para São Paulo, mas vou para São Paulo numa mescla de alegria, porque vou ver minha família, mas numa mescla de alegria e de tristeza, porque vou embora daqui. Porque só pode entender o que eu estou dizendo quem já foi hospedado pelo pastor Eduardo e pela Aline. Só quem foi hospedado por eles pode entender o que eu estou dizendo, porque estar na casa deles é uma experiência espiritual riquíssima. É inexplicável o que nós sentimos como hóspedes quando estamos debaixo do teto, da proteção, da hospitalidade
desse casal precioso. Eu não sei descrever essa experiência. Então eu vou embora com essa mescla de alegria porque vou ver minha família, mas de tristeza porque estou deixando essa rica hospitalidade. E ao que eu pude perceber, de alguma forma, por caminhos que eu não sei explicar, parece que algo disso se estende, como que por contágio, a todos vocês em alguma medida. Porque estar entre vocês tem sido para mim uma experiência extremamente rica. Vocês são uma igreja muito atenciosa, e isso facilita muito a comunicação. É muito fácil falar com vocês, é muito fácil ensinar para vocês, é muito fácil pregar aqui, porque existe uma interação muito sincera e muito intensa da parte de todos. Eu olho para vocês e olho para o relógio e vejo que o tempo já passou e eu já ultrapassei o meu tempo, coisa que eu estou acostumado a fazer, mas vocês não. E eu noto que vocês estão atentos, acompanhando, participando, fazendo a busca dos textos paralelos mencionados, e atentos, aprendendo, e de forma que falar a vocês é uma tarefa muito fácil, porque eu percebo que existe uma correspondência enquanto eu vou falando. E também estar com vocês nos momentos de congraçamento, como na festa ontem, nos intervalos aqui, nas refeições que participamos juntos aí com alguns irmãos, participar disso também é algo inesquecível para mim. Então a minha súplica sincera a Deus é que toda essa forma rica, generosa e simpática, amorosa, na verdade, com que vocês me receberam, eu suplico que o Senhor dirija essas mesmas coisas a vocês numa medida infinita. E que vocês todos recebam do Senhor toda essa expressão de amor, numa medida dobrada e redobrada, toda essa expressão de amor que vocês demonstraram por mim. Então, muito obrigado, meus queridos, pela honra de estar aqui e pela forma como vocês têm me recebido. Eu não vou continuar falando, porque eu começo a chorar e vai ficar feio um homem velho, barbudo e feio, chorando aqui na frente. Então nós vamos abrir a Bíblia em Efésios 1, nos versículos 22 e 23. Esses dois versículos, como eu disse, são versículos enigmáticos. E eu quero, no entanto, em que pese toda a dificuldade que parece estar presente nesses dois versículos, eu quero enunciar uma lição importante que emana desses versículos. Diz assim o versículo 22, diz assim o versículo 23 também: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A mensagem principal que eu quero transmitir aos irmãos, a lição central que eu gostaria de destacar com vocês nesta noite é a seguinte, é uma frase, e a frase é assim: a sublimidade da igreja, a sublimidade da igreja, este é o sujeito da frase que eu quero deixar aí no coração de vocês, na mente de vocês. A sublimidade da igreja decorre da sua união vital com Cristo. De onde vem a sublimidade, a grandeza, a majestade, por assim dizer, da igreja? A sublimidade da igreja decorre da sua união vital com Cristo. E é importante que nós guardemos essa lição central aqui desta passagem, porque nos dias atuais nós temos sido bombardeados com ideias diferentes relativas à sublimidade da igreja. Eu enumerei algumas ideias estranhas. Há ideias erradas sobre a grandeza da igreja. Uma delas é que a igreja boa, a igreja forte,
A igreja majestosa é uma igreja que tem um vasto número de membros. Então, qual é a igreja majestosa? Qual é a igreja forte? Qual é a igreja boa? A igreja marcada, revestida de majestade, é a igreja numerosa. E isso não é necessariamente verdade. Pode acontecer de uma igreja ter milhares de membros e ser uma igreja fraca espiritualmente, morta, uma igreja que desonra a Deus, que tem fama de que vive, mas está morta. É impressionante percebermos isso quando nós nos aproximamos e olhamos mais de perto essas igrejas. Eu soube de uma igreja gigantesca, que tinha cerca de 10 mil membros, e descobriram através de um levantamento, de uma análise, de uma espécie de censo, que apenas 5% desta igreja era integrado por pessoas que tinham nascido de novo. A maior parte das pessoas estava naquela igreja por causa das atrações que havia lá, atrações musicais, por causa do conforto que havia ali, estacionamento e programações, por causa das atividades que havia na igreja, almoços, jantares e retiros espirituais, e assim estavam ali. Mas pessoas que haviam conhecido realmente a salvação que há em Cristo, pessoas que tinham conhecido o Evangelho e se curvado diante do Salvador, clamando pelo perdão dos pecados, e que tinham nascido de novo pela fé nele, eram apenas 5% do total da igreja. Há outros que pensam que a grandeza da igreja está na sua capacidade de influência política. Existem denominações do Brasil que têm uma forte influência política nas cidades espalhadas por aí afora. E algumas denominações, algumas igrejas se orgulham disso, da sua grande influência política, do fato de poderem, de alguma forma, influenciar as nossas autoridades, os nossos governantes com a sua força, até por causa do seu tamanho. E é interessante nós notarmos na história da igreja cristã, é interessante nós notarmos que os homens realmente tementes a Deus, os homens que fizeram diferença no campo espiritual, foram a rigor, foram muitas vezes homens que agiram de forma exatamente oposta. Não foram homens que exerciam ali um trabalho de dar as mãos para o Estado ou auxiliando o Estado em alguma coisa. Não. Nós percebemos que grandes homens de Deus eram homens que, na verdade, muitas vezes se levantavam e se insurgiam contra as atrocidades, contra os desvios, contra os males do Estado. É muito interessante a figura de um personagem, eu admiro muito esse personagem chamado Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia viveu no IV século, e ele era da atual Capadócia, antiga Capadócia, que ainda mantém esse nome, a região da Capadócia na Turquia. Ele era chamado de Basílio de Cesareia, não porque ele fosse bispo da cidade de Cesareia na Palestina. Havia, claro, a cidade de Cesareia na Palestina, mas ele era bispo de uma cidade chamada Cesareia na Capadócia. Ele é um dos 3 grandes capadócios, ele é conhecido como um dos 3 grandes capadócios. E, na época de Basílio de Cesareia, o Império Romano pendeu, por razões políticas, ele pendeu para o lado do arianismo, a doutrina, a heresia ariana. E essa heresia, a heresia ariana, negava a consubstancialidade do Filho com o Pai, ou seja, dizia que o Filho de Deus, Jesus, não era divino. Os arianos eram as testemunhas de Jeová do século IV. Eles negavam a divindade de Jesus, dizendo que houve um tempo, esse era um corinho que eles cantavam, era uma musiquinha que eles cantavam,
que dizia: houve um tempo em que o verbo não era. E eles ensinavam esse corinho para as pessoas. Houve um tempo em que o verbo não era, ou seja, Jesus foi criado e ele não é consubstancial ao Pai, ele não é divino. E o império, a princípio, condenou essa heresia, e essa heresia foi a condenação do império a essa heresia, foi consubstanciada no credo de Niceia, na definição de fé de Niceia, no ano 325. Mais tarde, o império pendeu para outra direção por causa da influência de um outro bispo, chamado Eusébio de Nicomédia. Eusébio da Nicomédia era muito próximo da corte imperial, ele era ariano, e ele então, por sua influência, o império pendeu para a heresia. E Basílio de Cesareia, em virtude de uma visita que o imperador iria fazer à sua cidade, foi ordenado, recebeu a ordem de se retratar e abraçar o arianismo. E ele foi chamado então pelo magistrado, pelo líder da cidade, pelo prefeito da cidade, por assim dizer, e pelo delegado imperial ele foi chamado e foi ameaçado. E disseram a ele: se você continuar crendo que Jesus é divino, contra a convicção do Estado romano, nós vamos deportar você. E ele respondeu o seguinte: o meu Deus é o dono de toda a terra. Para onde você me enviar, eu serei hóspede do meu Deus, tanto lá como sou aqui. Então nós vamos tirar todos os seus bens. Diz: meus bens? Vocês não podem tirar os meus bens. O que eu tenho aqui são apenas essas vestes e alguns livros. Você pode levar tudo se você quiser. Os meus bens não estão aqui. E eles disseram: então, nós vamos matar você. E ele disse: vocês não podem fazer isso. Vocês não podem me matar. Eu tenho a vida eterna. Se vocês se levantarem e tirarem a minha vida aqui, a morte para mim será a maior dádiva que vocês, o maior presente que vocês poderão me dar. Não há nenhum mal que vocês possam me fazer. Me matar seria uma bênção. E o delegado imperial ficou tão irritado e disse a ele: nunca, ninguém falou assim comigo. Ele respondeu: isso é porque você nunca conheceu um pastor de verdade. É a primeira vez que você conhece um pastor, um cristão, um pastor crente de verdade. Eu não me importo em agradar os entes políticos. A igreja de Deus não se importa em agradar os entes políticos, porque não é nisso que está a sua grandeza, não é nisso que está a sua majestade. E se preciso for, ela desafia esses entes, não com armas físicas, não com violência, mas com a firmeza do testemunho cristão, com a coragem dos homens de Deus de verdade, e os desafia, porque sabe que ela está conectada a Cristo, que é o seu único Senhor, e sabe que é nisso que consiste a sua grandeza, como nós aprendemos com Basílio de Cesareia. A igreja também não é sublime por causa dos seus altos índices financeiros, não é a riqueza econômica que faz da igreja uma igreja sublime. Dizem que um dos homens mais espirituosos e mais inteligentes que já existiu na igreja cristã foi certa vez visitar o Papa, e o Papa mostrou para ele todas as riquezas da igreja, seus palácios, suas riquezas, e este homem acompanhava ali o Papa, enquanto o Papa mostrava todas as grandezas, o ouro e a prata, e todas as obras de arte grandiosas. E este homem muito inteligente, viveu no século XIV, seu nome era Tomás de Aquino, conhecidíssimo,
grande mestre da igreja medieval. E o Papa disse o seguinte para ele: como você vê, mestre Tomás, a igreja já não pode dizer como Pedro disse ao paralítico. O que o Pedro disse ao paralítico? Não tenho ouro nem prata. Como você vê, a igreja não pode mais dizer isso. Não tenho ouro nem prata. A igreja agora tem. A igreja agora tem ouro e prata. A igreja agora é majestosa. Antes, Pedro disse: não tenho ouro nem prata. Agora eu, sucessor de Pedro, o Papa, não posso mais dizer isso. Eu não posso mais dizer: não tenho ouro nem prata. Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse: pois é. E você também não pode dizer: levanta, toma o teu leito e anda. A igreja perdeu sua força, perdeu seu poder. Ela agora tem ouro e prata, mas não tem mais a autoridade dos céus, não tem mais o poder de Deus, não tem mais a atuação sobrenatural do Senhor atuando nela. Não são altos índices financeiros que transformam a igreja numa igreja sublime. Não são as programações numerosas. Alguém disse para mim certa vez que a sua igreja era movida por eventos. E eu ouvi aquilo e eu disse: uma igreja de eventos pode ser apenas uma igreja de ventos. Uma igreja sem conteúdo, sem nada, onde as pessoas estão procurando apenas diversão e entretenimento e nada além disso. Uma igreja não pode se orgulhar pelos seus eventos numerosos, grandiosos. Não é aí que está a sublimidade da igreja, nem na sua ampla estrutura organizacional. Ainda que essas coisas possam ser boas, não é isso que faz de uma igreja sublime. Quando nós olhamos para um texto como esse que acabamos de ler, nós aprendemos que uma igreja sublime, que a sua sublimidade decorre da sua união vital com Cristo. Ela pode ser pequena, sem influência nenhuma no cenário político, pobre, simples nas suas estruturas, mas estando unida a Cristo, ela é uma igreja grandiosa, majestosa, sublime. Eu quero mostrar para os irmãos aqui nesses 2 versículos 3 fatos que apontam para a igreja como grandiosa por causa da sua união vital com Cristo. Observem com atenção esses 2 versículos, vejam o que esses versículos dizem, e eu quero apontar aqui o primeiro fato, olhando para o versículo 22, o primeiro fato que mostra que a sublimidade da igreja decorre de sua união vital com Cristo. Esses fatos apontam para essa união vital. Veja no versículo 22, que lição nós podemos extrair daqui. O texto diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O primeiro fato relacionado a essa união vital da igreja com Cristo é o seguinte: a igreja se situa debaixo da autoridade absoluta de Cristo. A igreja está debaixo da autoridade absoluta de Cristo. O texto diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés e Ele é o cabeça da igreja. Por que é importante que nós aprendamos isso? Porque é importante que nós aprendamos que Jesus Cristo é o chefe supremo e soberano da igreja. Porque quando nós aprendemos isso, a nossa visão da igreja é elevada, nós reconhecemos a sua sublimidade. Ela está unida a Cristo de tal forma que o Senhor é o cabeça dela. O Senhor é a autoridade suprema acima dela. E isso a coloca como uma entidade especial,
que merece o nosso respeito, que merece o nosso cuidado, que faz com que nós olhemos para ela como algo sublime e grandioso. É importante que olhemos essas coisas e aprendamos essas coisas, porque as igrejas locais, elas têm defeitos. E nós muitas vezes, quando esquecemos da sublimidade da igreja em decorrência da sua união vital com Cristo, nós, esquecendo essas coisas, começamos a observar defeitos na igreja. Começamos a perceber falhas na igreja. E não atinamos para o fato de que, apesar dela ter falhas e ter defeitos, ela continua sendo sublime. E sendo sublime porque está debaixo da autoridade suprema de Cristo, que é seu cabeça. E quando nós paramos de enxergar essa sublimidade decorrente dessa relação de sujeição, dessa relação de dependência, dessa relação vital dela com Cristo, então nós tendemos a focalizar nossos olhos nas suas faltas, nos seus defeitos, e consequentemente nós a amamos pouco. E nós a abandonamos com facilidade, e nós nos apegamos a ela pouco, por pouco tempo e com pouca força. Mas quando nós conhecemos a sublimidade dela, sabendo que ela está fortemente unida a Cristo, de tal forma que Ele é o Senhor, Ele é a cabeça dela, a nossa visão se altera totalmente, e a nossa conexão com a igreja, o nosso amor por ela, o nosso zelo por ela, aumentam. Quando eu era seminarista, no ano de 1983, no meu primeiro ano, o pastor Eduardo não tinha nem nascido ainda, tinha 1 aninho de idade, era um bebezinho, eu já estava no primeiro ano do seminário. Eu fui a uma igreja, fazer estágio de seminário, numa igreja em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu ia à igreja, aquela igreja, durante todo o mês, todo aquele mês de estágio, no primeiro ano, eu ia àquela igreja. Era uma igreja pequena. E sempre que eu chegava, todas as manhãs, todas as noites, eu chegava à igreja, sempre chegava um pouquinho antes, por causa das minhas atividades ali. Eu chegava na porta da igreja, e eu olhava, e eu via um casal sentado do meu lado esquerdo. Estava ali aquele casal sentado, do lado esquerdo, lá na frente, os dois sentadinhos ali. Todo domingo, de manhã e de noite, todo domingo, eu chegava na porta da igreja, olhava para a igreja, do lado esquerdo, aquele casalzinho sentado ali. O mês todo se passou, e eu chegando na igreja, chegava na porta, aquele casalzinho sentadinho ali. O mês todo foi assim. Muitos anos se passaram. Muitos anos. Vários anos. Eu me formei no seminário. O tempo passou, assumi ministérios. Trabalhei numa igreja em Atibaia durante 8 anos. Eu me casei, tive filhas. Fui para a igreja onde eu estou hoje, e um dia me convidaram para ir pregar na igreja de Vila Velha. E chegou o dia, e eu fui. E eu me aproximei da porta, e eu parei no limiar da porta, e eu olhei para a igreja, e olhei para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo. E lá, no mesmo lugar, sentadinhos ali, estava aquele casal. E eu vi aquilo, mesmo casal. Eu pensei, quantas lutas eles enfrentaram nessa igreja? Quantas ofensas eles não receberam? Quantos problemas de relacionamento eles tiveram? Quantas coisas aconteceram nessa igreja que desagradaram esse casal? Quantas coisas erradas eles viram lá? Mas eles permanecem aí, firmes, sempre aí, ano após ano, década após década. Por quê?
Porque eles reconheciam a sublimidade da igreja. Apesar das falhas da igreja, ela é sublime. Por quê? Porque ela é a igreja de Cristo. Ela é a igreja do Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é o corpo do qual Ele é a cabeça. O Senhor colocou Cristo como cabeça dela. Ela está unida ao Salvador de modo vital. Por isso ela é preciosa, ela é sublime. E por causa disso aquele casal estava lá. Então eu subi no púlpito para pregar. Subi no púlpito para pregar e olhei para eles. E quando olhei para eles, eu desci do púlpito. Fui até lá. Comecei a chorar. E abracei eles dois. Dei um abraço, eles se levantaram, me abraçaram, não entenderam nada. Eu abracei, chorei. E voltei e preguei. Até hoje não entenderam nada. Até hoje deve estar pensando que aquele pastor, acho que era louco, né? Você viu? Ele veio aqui. Eu dei o abraço de incentivo. Vocês me ensinaram uma lição tão preciosa. A perseverança. Pelo amor à igreja de Deus. Pelo amor à igreja de Cristo. Porque reconheceram a sua grandeza e a sua sublimidade. A igreja se situa debaixo da autoridade absoluta de Cristo. Ela é serva dele, ela é preciosa. Ela é sublime por causa dessa união. E esse texto mostra essa verdade. Mas esse texto prossegue. E nós chegamos numa parte do versículo que é extremamente intrigante. Vejam o que o versículo diz. É o que nos surpreende. Nós olhamos para o versículo 23 e aprendemos uma outra lição acerca da igreja, na sua conexão com Cristo, que nos deixa perplexos. O texto diz no versículo 23, na primeira parte, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Como assim? O que esse texto está dizendo, ou que parece dizer, é que a igreja complementa Cristo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Cristo enche todas as coisas. Mas o texto está dizendo que a igreja complementa Ele. Que a igreja preenche Cristo. Como pode isso? Não faz sentido isso não se encaixa em nenhum ensino do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui? É curioso notar isso, porque os intérpretes ficam perdidos, sem saber como resolver essa questão. Como eu posso dizer que a igreja é a plenitude dele? Alguns intérpretes dizem o seguinte: olha, existem duas formas de você entender a plenitude aqui. Ela pode ser a plenitude no sentido passivo, e pode ser a plenitude no sentido ativo. E o que seria a plenitude no sentido passivo? Significa o seguinte: a igreja é preenchida por Cristo, de modo que ela é a plenitude dele. Interessante isso. É uma explicação interessante e boa. Eu até gosto dessa explicação. A igreja é preenchida por Cristo de tal maneira que ela é, por abrigar a sua plenitude, ela é a plenitude dele. Interessante. Parece que isso se harmoniza melhor com os outros ensinos do apóstolo Paulo acerca de Cristo preenchendo a igreja, de Cristo completando a igreja, seja lá o que isso signifique. Mas existem também aqueles que entendem o versículo de outra forma, dizendo o seguinte: a igreja como corpo de Cristo é o instrumento através do qual ele atua. A igreja é a boca de Cristo. A igreja é os pés de Cristo neste mundo. A igreja é as mãos de Cristo neste mundo. E é por isso que quando a igreja estava sendo perseguida pelo apóstolo Paulo, o Senhor apareceu a Paulo e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. Como assim? Como assim eu persigo o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando você persegue a igreja, você persegue a mim, porque a igreja é a minha extensão.
A igreja é o meu corpo. Quem ataca a igreja, ataca a mim. E eu posso continuar esse pensamento dizendo o seguinte: quem maldiz a igreja, maldiz a Cristo. E quem se afasta da igreja, se afasta de Cristo. E é interessante notar isso. Se essa interpretação dessa segunda linha de exegetas estiver correta, então a igreja de Deus é o veículo através do qual Jesus age neste mundo. É como ilustra uma história referente a uma estátua que havia de Jesus em frente a uma universidade na Inglaterra. Dizem que por causa dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, essa estátua foi totalmente destruída. E quando acabou a guerra, os alunos da universidade se reuniram e resolveram pegar os pedacinhos da estátua e montar Jesus de novo. E começaram um trabalho árduo de montar a estátua de Jesus de novo. E era a estátua de Jesus com ele com as mãos estendidas. E começaram a montagem, colando pedacinho por pedacinho. Mas quando chegaram nas mãos, pedaços muito pequenininhos, os dedos ali, é uma parte difícil, não conseguiram montar a estátua. Então, a estátua ficou com Jesus ali, sem as mãos. Então escreveram embaixo assim: Cristo não tem mãos, exceto as nossas. Cristo não tem mãos, exceto as nossas. Se a igreja é a plenitude de Cristo, no sentido de que ela é um instrumento dele, se ela o complementa no sentido de que ela é um instrumento dele, então esta frase está correta. Cristo não tem mãos, exceto as nossas. Como Cristo fala? Através da igreja. Como Cristo disciplina? Através da igreja. Como Cristo ensina, consola, conduz? Através da sua igreja. O seu povo realiza a obra das suas mãos. O seu povo, por mais humilde, pequeno e fraco que seja, é o instrumento dele para abençoar, é o instrumento dele para edificar, é o instrumento dele para salvar. O seu povo, não importam as suas habilidades, não importam as suas capacidades. Se a igreja é a plenitude de Cristo nesse sentido, então você faz parte do povo que ele usa para abençoar, salvar e enriquecer a sua obra neste mundo. Na minha igreja, eu tive uma irmã ali, um membro, uma ovelha lá, que era a irmã Alice. A irmã Alice morreu com 99 anos, faltando uma semana para ela completar 100 anos de idade, ela faleceu. Ela é, por assim dizer, um dos membros fundadores da nossa igreja. Nossa igreja tem 77 anos. E ela é um dos membros fundadores. A irmã Alice foi um dos membros fundadores. E a irmã Alice, quando ela ainda era nova, casada ali com seu esposo, certa vez ela foi ao mercado para comprar o pão e o vinho, o suco de uva da ceia. Ela foi com o marido e compraram o pão e o suco de uva da ceia e pegaram a notinha do mercado e levaram até o tesoureiro. E quando entregaram a notinha para o tesoureiro, por alguma razão que eu não sei explicar, isso faz muitos anos, ela era nova ainda, o tesoureiro disse: eu não vou pagar nada. O que você faria? Talvez você entrasse com uma ação na justiça contra a igreja. Muitos fazem isso, muitos crentes fazem isso. Talvez você jogasse tudo lá em cima dele e dissesse: nunca mais eu piso nesta igreja. Talvez fizesse isso, não sei. Mas a irmã Alice, não. E nem o seu marido. A irmã Alice olhou para o seu marido, seu esposo olhou para ela, deram uma risadinha. Eles disseram assim: sabe o que eu acho? O quê? Acho que Jesus está mandando a gente começar a dar o pão e o vinho para a igreja todo mês. Acho que Jesus está dando uma ordem para a gente. Acho que nós temos que ter esse ministério aqui na igreja. Todo mês, acho que a gente tem que financiar isso. Acho que isso é orientação de Deus.
E ela começou a fazer isso com seu marido. Todo mês, ela e seu marido chegavam com uma sacolinha. Na sacolinha tinha o pão e o vinho, para celebrar a ceia mensalmente. E os anos se passaram, e se passaram, e se passaram. O marido da dona Alice morreu, faleceu, eu não o conheci. Quando eu cheguei à igreja, a irmã Alice já era idosa. E ela chegava na igreja ainda com o saquinho do mercado, com o pão e com o vinho. E ela foi ficando cansada. Ela não conseguia mais andar até a igreja, ela tinha que ser trazida de carro. E a última visão que eu tenho da irmã Alice chegando na igreja, de carro ali, foi ela descendo do carro, velhinha, sem poder quase andar, descendo, e na mão dela tinha, sabe o quê? Uma sacolinha. E na sacolinha, o pão e o vinho. E ao longo do todo o tempo em que ela pôde ir à igreja, ela ia à igreja, levando ali o pão e o vinho para a ceia. Sabem o que a irmã Alice era? A irmã Alice era as mãos de Jesus. Em toda a sua simplicidade, em toda a sua pequenez, toda a sua humildade, uma velhinha simpaticíssima, ela servia o povo de Deus e o seu reino, sendo um instrumento de Jesus para abençoar a sua causa. E ela fez isso até o dia em que não teve mais forças para sair da cama. Enquanto ela pôde sair da cama, ela fez isso, servindo ao Senhor com aquela sacolinha até o fim da vida. Cristo não tem mãos, exceto as nossas. A igreja é sublime, porque ela é os braços de Jesus. Por meio dela, o Senhor realiza a sua obra maravilhosa no seu reino. Se você é parte da igreja, você deve se lembrar disso. Você deve se lembrar que uma das suas tarefas, uma das tarefas que você tem, é servir o reino de Deus com qualquer coisa que esteja ao seu alcance, como aconteceu com a irmã Alice. E o texto termina, e o texto diz assim: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é sublime, porque ela complementa Cristo, aprendemos, talvez seja essa a interpretação. Há alguma dúvida sobre essa interpretação, mas o que vem agora não tem dúvida nenhuma. A parte final do versículo diz: ele é aquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é preenchida por Cristo. E a pergunta que vem quando falamos uma frase assim, a igreja é preenchida por Cristo, é a seguinte: o que significa isso? O que significa ser preenchida por Cristo? Quando nós lemos a teologia paulina, a ideia de plenitude, a ideia de preencher, a ideia de pléroma que aparece nos escritos do apóstolo Paulo, nós aprendemos que a ideia de plenitude está conectada com a ideia de sustentação. O Senhor Jesus não somente, Ele comanda a igreja, isso envolve preencher também, mas Ele também, nessa ação de preencher todas as coisas, isso significa que Ele sustenta todas as coisas. E de forma especial, Ele sustenta a igreja, cada membro da igreja fortalecendo cada um para que permaneça firme. Por que nós permanecemos firme? Por que permanecemos firme na verdade? Porque o Senhor Jesus preenche a sua igreja, Ele sustenta a sua igreja, Ele dá forças para que nós continuemos, porque a igreja não morre, porque a igreja é imortal, porque a igreja é indestrutível. Impérios já se levantaram, exércitos gigantescos já se moveram para atacar a igreja, grandes nações, grandes governos tentaram massacrar a igreja, e ela persevera firme. Por quê? Porque ela é preenchida por Cristo, Ele a sustenta.
Dizem, alguns discordam disso, mas dizem que o Coliseu foi um palco ali de martírio de vários cristãos. Outros discordam, dizendo que o Coliseu nunca serviu de palco para o martírio de cristãos. Mas outros dizem que não, que ali sim muitos cristãos morreram. Hoje, se você entrar no Coliseu, a primeira coisa que você vê, assim que você chega no Coliseu, é uma cruz de ferro bem na entrada. É como se houvesse uma proclamação dizendo assim: nós vencemos. Vocês tentaram nos matar, o Império Romano tentou nos massacrar, mas a cruz está de pé, aqui no meio do Coliseu. Nós vencemos, nós somos indestrutíveis, nós perseveramos, porque Cristo preenche a igreja. E ao preencher a igreja, Ele a sustenta, Ele a mantém de pé. É por isso que estamos aqui há 53 anos. É por isso que os irmãos, apesar das perseguições, apesar dos ataques da família até, apesar dos ataques dos colegas de trabalho, apesar dos ataques do mundo ao redor, permanecem firmes. Por que permanecem firmes? Porque Cristo preenche, Ele sustenta, Ele nos mantém de pé. Essa é a única razão pela qual nós estamos de pé e firmes, porque Ele preenche a sua igreja. E isso torna a igreja sublime. Ela está conectada a Cristo de tal maneira que Ele a sustenta, que Ele lhe dá forças. Há muitos anos atrás, em São Paulo, existiam igrejas nacionais. Eram comunidades transplantadas. Eram igrejas em solo brasileiro, mas integradas por estrangeiros. Nessas igrejas, os cultos eram feitos na língua do povo que tinha fundado essas igrejas. Havia muitas, especialmente igrejas de origem leta, igrejas russas, eram muitas. Em São Paulo havia muitas igrejas assim. Então você ia numa igreja como essa, e você assistia lá a alguns momentos do culto em que a liturgia era realizada na língua do povo ali. Eram comunidades transplantadas. E muitas vezes essas igrejas falhavam no seu modo de tratar as pessoas nativas daqui. Então você corria o risco de entrar numa dessas igrejas e não ser bem recebido, porque você não era daquela nacionalidade. E essas igrejas eram fortemente apegadas à sua língua e à sua cultura, e eram fortemente fechadas. Essas igrejas ainda existem, mas mudaram as suas características, porque os filhos desses estrangeiros nasceram aqui e não tiveram interesse em dar continuidade à cultura dos pais, evidentemente. Mas há muito tempo atrás, uma mocinha chegou do Paraná, e ela foi numa dessas igrejas em São Paulo. Era uma igreja russa. E essa mocinha era uma mocinha pobre, e ela tinha um vestido. E ela foi à igreja, a essa igreja, era uma igreja russa, e quando ela estava chegando na igreja, próxima da escadaria que levava ao salão de cultos, a rua não tinha calçamento, e quando ela estava chegando próximo ali da igreja para assistir o culto, uma senhora estrangeira, vendo que ela era nativa daqui, empurrou essa menina na poça de lama. E ela caiu na lama. E o seu vestido de domingo se sujou. O que você faria? Bom, a vontade é nunca mais voltar, não é? Nunca mais piso aqui. Ela ficou confusa, era adolescente, não sabia o que fazer. Ficou assustada, levou um empurrão de uma senhora. Ela subiu então até a igreja, procurou ali o lavabo, o banheiro, o lavatório, tentou limpar o seu vestido, fez o melhor que pôde, mas não foi embora. Não foi embora.
permaneceu lá. E lá ela não foi bem recebida. Mas ela não tinha outra igreja para ir. Era a única igreja do bairro, ela não tinha dinheiro para ir em outra igreja, para pegar condição e ir para outro lugar mais longe. Era a única igreja próxima da casa dela, só podia ir lá. E ela ficou lá, mesmo sendo mal recebida. E ela cresceu lá. Ela cresceu lá. E ela se casou lá. E ela se casou lá. E ela teve filhos lá. E um dos filhos dela cresceu também. E um desses filhos que cresceu se tornou pastor e pregador. E pregou no aniversário desta igreja aos 53 anos. O que foi que deu forças para minha mãe? Aquela adolescente convertida. O que foi que a sustentou? Diante de tanta oposição, tanto preconceito, tantos ataques. O que foi que deu força para aquela menina simples, pobre? O que trabalhou na sua mente? O que trabalhou na sua mente? Para que ela passasse por cima disso tudo, de onde vieram suas forças? Para que ela passasse por cima disso tudo, de uma barreira cultural de aço. O que foi que lhe deu forças? Sabe o que foi? Essa verdade. A igreja é preenchida por Cristo. O Senhor Jesus dá forças para o seu povo. O Senhor Jesus sustenta o seu povo. Existe uma ligação vital entre o Senhor e os seus. E essa ligação vital faz com que Ele preencha a sua igreja, preencha o seu povo. E nesse preencher, Ele dá forças. E então nós olhamos para a igreja e recordamos de todas essas coisas. Nós aprendemos que ela está debaixo da autoridade de Jesus, como diz o versículo 22, sendo o corpo dele que é o cabeça. Nós aprendemos que ela complementa Cristo, sendo membros, sendo aí o corpo dele e os diversos membros que pertencem a ele, através dos quais ele age, atua neste mundo. Nós aprendemos que ela é preenchida por ele, que ele a sustenta, que ele lhe dá forças, lhe dá vigor para continuar. E olhando para tudo isso, então nós dizemos: a igreja é sublime, a igreja é grandiosa. E quando olhamos para a igreja e a enxergamos desta maneira, o nosso modo de nos relacionar com ela é diferente. Meus irmãos, vocês estão completando 53 anos de existência aqui. Esta igreja é uma igreja sublime. Ela está conectada com Cristo. Esta igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Esta igreja complementa Cristo. Esta igreja é preenchida por Cristo. É dever de cada um de vocês amar profundamente esta igreja, protegê-la com todo vigor, trabalhar nela e por ela, servir ao Senhor aqui, nela, e servir por ela, dar a vida para que ela seja cada vez mais forte, descobrir quais são os talentos e dons que Deus concedeu a cada um de vocês para serem postos a serviço dele aqui, nesta igreja, para que ela seja cada vez mais forte na sua obra de consolo, na sua obra de proclamação, na sua obra de anunciar o evangelho ao mundo. E isso tudo vale a pena e deve ser feito, e os irmãos devem fazer isso com a consciência mais tranquila da terra. Por quê? Porque a igreja é sublime. Não existe organização, não existe entidade, não existe um aglomerado humano mais sublime do que a igreja. E ela é sublime porque ela está unida a Cristo. Sejam crentes com essa consciência, a fim de que através do trabalho dos irmãos,
do amor dos irmãos, do serviço dos irmãos, esta igreja cresça em todos os aspectos, honrando a Deus neste lugar e realizando a sua tarefa, a tarefa principal de expandir o seu reino nesta cidade. Que Deus abençoe vocês e parabéns, queridos, pelos seus 53 anos. Pastor Eduardo, vem à frente, eu pedi para que o pastor ore agora. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Queria convidar o presbítero Antonildo. Está aqui. Cadê o meu pastor? Meu pastor está aqui. Conversou comigo mais cedo. Presbítero Antonildo, irmã Hermínia. Pastor, vou pedir para ele orar por nós. O senhor deixa? Presbítero Antonildo, sua esposa são os membros fundadores da nossa igreja. Eles foram a mão do Senhor, os pés, a boca. Esses irmãos, junto com outros irmãos, não sei se a mãe da Adriana está aqui. Sua avó está aqui, Caleb? Está não, né? Está não. Ajudou na plantação dessa igreja e nós somos muito gratos a Deus pela vida desses irmãos queridos. E eu tenho certeza que se a gente perguntar para eles, valeu a pena passar por tudo? Valeu a pena sair de lá e vir aqui para trás e construir o barracão que fizeram aqui? Valeu a pena. Será que depois de 53 anos, eles olhando para trás, será que valeu a pena? Todo esforço, toda lágrima, toda ofensa, toda perseguição, toda dificuldade financeira, valeu a pena? Tem coisas que não valem a pena, mas tem coisas que valem muito a pena. E ter a vida de Cristo em nós, e viver para Cristo todos os dias da nossa vida, aguardando a bendita esperança e a redenção da igreja, quando estaremos para sempre com Ele, unidos para sempre com Ele, vale a pena. Vale a pena. O Senhor ora pela igreja que Deus usou o Senhor para plantar. Ora por nós. Queridos irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Eu não sei quantos aqui estavam no culto ano passado, quando nós fomos convidados, tivemos o privilégio de vir aqui à frente. Aí eu fico pensando, naquela data, será que no próximo aniversário da igreja estaríamos aqui? Deus é misericordioso, e não há em nós, em mim, minha esposa, nenhuma soberba, quando nós não comparecemos e soubemos que houve a referência da ata da fundação da igreja, com citações. Para nós é motivo de grande alegria, muito, podermos estar mais um ano junto com novos membros que são acrescidos ao hall de membros desta igreja. A maioria nós não os conhecemos de nome, porque os anos vão passando, as nossas limitações também visuais, de reconhecer todos. Quando a igreja era pequena, a gente sabia o nome de todos, conhecia todos. Mas Deus
permitiu que nós víssemos esse crescimento. E hoje nós estamos aqui representando aqueles que foram citados de manhã na ata de fundação da igreja. Alguns pastores já estão com o Senhor, alguns presbíteros já estão com o Senhor. E o Senhor permite, eu fico pensando, por quê? Para ver aquele sentimento de alegria que um dia eu via a igreja no anexo, a igreja começando aqui, e hoje, quando vejo a igreja com 2 cultos, eu fico pensando, Senhor, é demais para a minha pequenez, quando vi essa igreja começando, e o Senhor nos deixa ficar mais um ano conhecendo. Da mesma maneira que eu não conheço a maioria dos novos, muitos dos novos, às vezes, também não nos conhecem, como a pequena igreja iniciada em 1965. Eu queria fazer assim, com a nossa presença, homenagear, com homenagem póstuma, aqueles que começaram, que lutaram com os primeiros pastores, presbíteros, que muitos já estão com o Senhor, e muitos também já por relacionamentos, casamentos, estão em outras igrejas. Talvez tenha algum desses pastores que estiveram no primeiro pastorado, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, seja algum, como tem a nossa secretária da igreja, a Gisele, ela é neta de um dos primeiros presbíteros que a igreja teve em 65. A avó dela, Dona Angelina, está viva, 99 anos, mora lá em Taguatinga. A maioria dos irmãos não sabem que tem essa representante. E a Gisela é neta do presbítero Pedro Nunes, que faleceu no início da igreja. Ele não viu o crescimento da igreja. Eu gostaria... A família Segurado, minha esposa está lembrando, tem representantes aqui, já nessa nova geração da igreja. O presbítero Salles está vinculado a essa família, que a irmã Maria Eunice Segurado foi secretária, a primeira secretária da igreja, que registrou a ata que foi lida aqui. Ela não está aqui hoje, mas ela ainda está viva. E essa irmã, que era casada com o presbítero Pedro Nunes, está viva, 99 anos. Ela não teve condições físicas de estar assistindo uma comemoração dessa. Então, eu queria, irmãos, louvar a Deus por permitir-nos mais esta vez comemorarmos este aniversário que eu nunca pensei que viveria, para estar comemorando com a igreja tão bonita, crescida em número e espiritualidade. E eu agradeço a Deus e louvo muito por nós estarmos aqui. Não sei se no próximo aniversário da igreja estaremos. Se não estivermos aqui, estaremos com o Senhor. Enquanto nós não estamos aqui, o Senhor está conosco. Idosos, não temos aquela mesma energia do início, todas as atividades, aquele prazer de estarmos participando de qualquer atividade, de trabalhos do início da fundação desta igreja. Eu louvo muito a Deus por tudo, por todos os irmãos que passaram, que deram a sua parcela. Quem dos atuais membros da igreja não conhecem
pelo menos a galeria que tem no corredor ali da secretaria, dos primeiros pastores da igreja, é só dar uma olhadinha, não só pela ata que ouviram, mas tem as fotos dos pastores, e 3 dos quais que estão ali já estão com o Senhor. Então, eu agradeço a oportunidade que o pastor Eduardo está nos dando. E eu sei que aqui tem alguns familiares de segunda, terceira geração, eu não vou citar nomes para não esquecer outros que ajudaram a erguer este trabalho. Eu fiquei muito feliz com a mensagem desta noite. Falou muito ao meu coração. Eu gosto de estar, mesmo com condições de não poder estar nas atividades semanais, dominicais da igreja sempre, mas no aniversário da igreja estar aqui não é para ser elogiado, referenciado. É uma alegria muito grande ver a igreja como está, como o pastor referiu, que desta igreja. Eu fico alegre por esse momento de crescimento, de trabalho, de atividade de uma igreja missionária, e acompanho também, quando estamos aqui, como um dos primeiros, lembrar daqueles, a tristeza de ver que não estão aqui sentados. Também a alegria por estarmos vendo a igreja desse tamanho. E a tristeza vem na memória como um computador. Todos aqueles pastores, todos aqueles irmãos que nós conhecemos, eu fico muito triste. Mas Deus é soberano e sabe o tempo de cada um de nós. E os que estão chegando, os estão jovens, estão crescendo com a igreja, que sejam firmes, não como nós aqui não, com aquele casal que o pastor que pregou, referenciou, aquele casal que sentava lá na frente da igreja. Permaneçam, não só nos tempos de festa, de atividades, igrejas, mas agora e sempre, cresçam, tornem jovens, casem-se, envelheçam-se, mas não se afasta da casa do Senhor. Ajude a construir uma nova igreja, um novo trabalho que está surgindo, se apresente, e no futuro vocês serão lembrados. A outra geração que passou após nós. Eu vou orar, emocionado e agradecido a Deus por mais este dia, por mais esta data, e por cada uma das famílias que estão atualmente na igreja. Cresçam, irmãos, permaneçam, não se afastem, ajudem a que esta memória permaneça de tempos em tempos, citados como crentes fiéis que ajudaram a trazer outros para o reino de Deus. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos permite estarmos aqui juntamente com todos os irmãos nesta data a igreja comemora os seus 53 anos de existência. Foi muito prazeroso, apesar das lutas,
trabalhos, mas as alegrias e as vitórias marcam muito mais a nossa mente, porque contemplamos a igreja do Senhor firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Abençoa, Pai, a cada um nesta noite. Abençoa o nosso pastor Eduardo. Dá ao seu servo força e vigor, dá saúde a ele, para continuar conosco, dirigindo esta igreja. Que todos que estão aqui nesta noite, Senhor, sejam aqueles que amanhã estarão sendo indicados, falados como quem no seu tempo serviu ao Senhor com alegria, com muita dedicação e amor à obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta maravilha, por esse momento que nos dá a estar aqui com os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu pediria ao pastor que me permitisse repetir o que eu fiz o ano passado. Não estava em 2 cultos. Glorificar a Deus. Eu pediria a esses irmãos dessa ala da minha direita que repetisse comigo a expressão glória a Deus. Os irmãos que estão à minha esquerda também vão glorificar a Deus por esse privilégio, essa bênção que estão contemplando. Glória a Deus. Agora, com muita força, toda a igreja vai glorificar a Deus comigo. Glória a Deus. Amém, Senhor, por essa bênção. Obrigado, pastor.